Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Trazer aí notícias do Timão, que já joga amanhã no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Vamos falar das brabas que ganharam ontem. Falar os resultados da Copa do Brasil. Ontem mais 5 jogos foram realizados. E hoje já começa o Brasileirão, gente. A 7ª rodada já inicia hoje com o São Paulo encarando o Fortaleza. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, Dê seus comentários tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais, eu curto, respondo, leio, depois dou uma moralzinha para vocês, E deixa o like, gente, tem a curtidinha, o joinha maroto para fortalecer o canal, beleza? Então vamos lá, começar a falar das brabas, tá? Que ontem venceram o Grêmio na Fazendinha por 2-0, gols de Jaqueline e Gabi Zanotti. Resultado muito bom. As brabas chegam no Brasileirão Feminino ao 4º lugar. O líder é a Ferroviária, depois o Cruzeiro com 20 pontos, depois o nosso arquirrival Palmeiras com 17 e as brabas vêm em quarto com 15. Próximo jogo será no domingo, 4 de maio, às 18h30, também na Fazendinha contra o Bahia. Vamos ver se eu consigo acompanhar esse jogo no domingo, E vamos falar dos resultados da Copa do Brasil, Terceira fase que iniciou na quarta-feira, não, na terça-feira, terça-feira, com Maringá 2, Galo 2, Fluminense 1, Aparecidense 0, Internacional 1, Maracanã 0, Retrô 1, Fortaleza 1. Teve também São Paulo 2, Náutico 1. Na quarta tivemos Ceará 0, Palmeiras 1, Botafogo 4, Capital do Distrito Federal 0, Novo Horizontino 0, Corinthians 1, CSA 3, é isso mesmo, Grêmio 2, Paysandu 0, Bahia 1. E ontem tivemos Brusque 0, Atlético Paranaense 0, Operário 1, Vasco 1, o time do Vasco é ruim, hein, gente? Santos 1, CRB 1, e o goleiro do Santos ainda fez uma defesa de pênalti, hein? Depois teve tentativa de invasão lá na sala de imprensa. O Santos está em crise, gente, está em crise. Tivemos também Criciúma 1, Red Bull Bragantino 0, Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1. Flamengo era para ter feito uns 5, 6, ganhou apenas de 1-0 no final do jogo. E Cruzeiro 2, Vila Nova 0. Esses são os jogos de ida. Daqui a 2 semanas teremos os jogos de volta. Vamos agora falar do Brasileirão, que já tem rodada hoje, às 21h30 no Morumbi. Já tinha mais de 30 mil ingressos vendidos. O São Paulo vai encarar o Fortaleza do Vojvoda. Amanhã, às 18h30, 3 jogos: Fluminense e Sport, Ceará e Vitória, Timão e Inter. E às 21 horas, Bahia e Botafogo. No domingo, teremos Grêmio às 16 horas, Grêmio e Santos, Vasco da Gama e Palmeiras. Meu, Grêmio e Santos vai ser um joguinho duro de assistir, hein? Vasco da Gama e Palmeiras. Aí o Vasco vai tomar uma sapecada. E às 18h30, Cruzeiro e Flamengo. Joguinho legal, hein? No domingo. E na segunda, às 19 horas, Red Bull Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Agora vamos falar do Timão, que se prepara para encarar o Inter amanhã. Com o desfalque do Gustavo Henrique, que passou por um procedimento cirúrgico hoje, para tratamento de uma hérnia inguinal. E desfalca o Corinthians não só nesse jogo contra o Inter, por pelo menos, acho que até o final do mês. O jogador já vinha reclamando de dores, vinha jogando, com dores na verdade, e foi aí adiando, e agora não teve como. O zagueiro Gustavo Henrique vai ter que fazer já fez, na verdade, o procedimento cirúrgico. Rodrigo Garro, gente, previsão de volta 27 de maio, final do mês, ou dia 1º/6. Se for 27 de maio, contra o Huracan da Argentina pela Sul-Americana, ou 1/6 contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Nessa contrapartida dos desfalques, Memphis Depay deve retornar contra o Inter amanhã na Neoquímica Arena às 18h30. O Charles, que saiu no intervalo no segundo tempo
com dores, é dúvida, né? Não é titular, mas vira dúvida para a partida. E a provável escalação: Hugo Souza, né? Hoje no final da tarde foi finalizado os trabalhos. Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Andileri. Tem alguns lugares falando aí que pode ser o Félix Torres no lugar do André Ramalho, quero acreditar que não. Meio de campo: Ranieri, José Martínez, André Carígio e Igor Coronado ou Breno Bidon. No ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Corinthians com força máxima, né, para encarar o Internacional. Jogo difícil, tá, gente? O Internacional vem até fazendo uma campanha, né, legal, mas é apostar na Neoquímica Arena, né? Jogo amanhã às 18h30, sabadão. Cara, uns 44 mil fácil vai estar amanhã, fácil. Então, torcer por uma vitória boa do Coringão, né? Para dar aquela moral aí no segundo jogo. E o primeiro, Dorival Júnior como técnico do Corinthians na Neoquímica Arena. Por que o Corinthians vai jogar amanhã? Porque na terça-feira o Corinthians vai enfrentar o América de Cali, né, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana, também na Neoquímica Arena. E para finalizar, gente, vamos falar aí um assunto que rolou, né? Eu nem tinha visto isso, mas me perguntaram, eu fui procurar, né? O Marcelinho Carioca, o Pé de Anjo, né, nosso camisa 7, para mim, um dos maiores ídolos aí da história do Timão, deu uma declaração aí que o Carlos Miguel, o goleiro Carlos Miguel, estaria interessado em voltar ao Corinthians, né? Pediria desculpa à torcida pelo jeito que saiu e que gostaria de retornar ao Corinthians. O que acontece? Ele saiu do Corinthians para ir, né, aquela palhaçada toda que teve, para ir para o Nottingham Forest, lá da Inglaterra. E lá ele é reserva. Jogou pouco. E aí, não sei nem se ele está recuperado, porque ele tinha se machucado, né, uma partida aí. Então assim, ele saiu do Corinthians, onde ele poderia ter se tornado um ídolo, né, porque ele cata muito, isso é verdade. Você não pode negar, falar que o cara não, o cara cata pra caramba. E resolveu ir para a Inglaterra. Ele teve a chance, quando o Cássio saiu, né, ele assumiu a titularidade, poderia ter sido fenomenal no Corinthians. E ele preferiu ir para a Inglaterra. Lá não conseguiu jogar, e eu tinha falado isso aqui, não é fácil jogar lá, entendeu? E até porque não foi pedido do técnico, foi o técnico que pediu. Então, na Europa, gente, os técnicos não pedem o jogador, quem contrata é o presidente, não joga, pode ter certeza que não joga. E aí eu vi muitos comentários, fui procurar, né, ver se essa notícia era verdadeira mesmo e tal. Muitos estão falando que não, né, mas se for, eu vi muita gente falando, pô, Carlos Miguel, pô, seria bom, né, uma sombra pro Hugo e tal. Aí o cara vai sair da reserva de lá para ser reserva aqui no Brasil. Só que o salário aumentou, né, o salário aumentou. Então você vai pagar um salário alto para um goleiro que vai ficar na reserva? Não tem cabimento. E aí me perguntaram, e aí, o que você acha, né? Se ele voltasse, não sei o quê. Meu, eu não tenho que achar nada. A verdade é essa. Eu já vi de tanta coisa no futebol, né, que, cara, não me surpreenderia. Uma volta do Carlos Miguel não me surpreenderia. E aí fala uma meia dúzia de palavras bonitas, a torcida, né, abraça. Mas assim, o bom que seria uma sombra pro Carlos Miguel, porque o Donelli a gente sabe que não é, e o Hugo Souza. E o Hugo Souza precisa de alguém ali, como precisava o Cássio, para você se manter focado. Porque se você tá lá, no gol do Corinthians, ou no gol de qualquer clube, e o seu reserva é fraco, não te mete medo, você se acomoda. Por que o Cássio tinha que jogar sempre bem? Porque o Carlos primeiro era o Walter, depois era o Carlos Miguel. E ele sabia que se os caras entrassem, pegava o lugar dele. E a mesma coisa o Hugo chegou, graças ao Carlos Miguel que saiu, então o Hugo Souza apareceu, tomou conta da posição, é um dos líderes do elenco, um dos capitães do Corinthians. E o que acontece? Ele precisa de uma sombra. E o Corinthians está atrás de um goleiro experiente, que o Carlos Miguel não seria um cara experiente, mas é um cara que já conhece o clube. Mas um goleiro experiente para fazer sombra ao Hugo Souza,
para ele não se acomodar. Então vamos lá, vamos ver. Por enquanto, não passa de especulação. Não tem nada concreto, nada conversado, se é verdade a história ou não. Até aquilo ali. Nem é verdade, nem é mentira. Especulação, por enquanto. Mas vamos ver como acontece nos próximos dias, tá bom? Galera, sextou, boa sexta-feira a todos. Amanhã tem Coringão, né? Então amanhã só terá vídeo depois do jogo. Não vai dar tempo quando eu chegar de fazer vídeo, né? Então já soltei já a provável escalação já hoje, que amanhã não vai dar tempo, tá bom? Vamos que vamos. Parabéns para as Brabas pela vitória. Boa sorte pro time amanhã contra o Chorolado, né? Que chora pra caramba. E amanhã tomara que tenha uma vitória para eles colocarem lá no DVD a lei do ex. Lembrando que o Yuri Alberto sempre faz gol contra o Internacional. Tá bom? Galera, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Vai, Corinthians!